empreendedores 3D, estamos aqui ao vivo, mais uma vez. Prazer, gente. Quem não me conhece, eu sou a Ana, líder das empreendedoras 3D Paloma. Acabei de fazer a chamadinha da Expo aqui e publiquei. Vocês vão acabar vendo depois nos stories, eles vão estar republicando. Pediram para todos os palestrantes, né? Tamo lá. Vamos estar presentes. Gente, queria dizer que é uma alegria, mais uma vez, estar fornecendo conteúdo de qualidade para vocês. As nossas lives, né? Quem já está acostumado, a gente já desde o mês 4 já vem com as lives semanalmente. E vai ser nossa 5ª edição hoje, Live Networking, empresários do 3D, tá? Empreendedores 3D. É muita felicidade pra gente, porque assim, a pessoa que vai hoje participar é uma pessoa que já fazia um tempinho que a gente tem entrado em contato e queria que ele estivesse aqui com a gente, tá? Como eu falei, as lives, o nosso grupo fez 9 meses, tá? A gente tem como lema, juntos somos mais fortes, e a galera do 3D abraça e é muita felicidade pra gente. Queria dizer que a gente sempre fornece conteúdo de qualidade para toda a família do 3D, né? O mercado 3D necessita de conteúdo de forma gratuita e nós estamos aqui com toda a nossa experiência, nosso grupo, graças a Deus, as gurias todas trabalham, empreendem e conseguem passar o que? A experiência, né? E a gente, graças a Deus, é abençoada. Hoje entrou mais uma guria do sul, de Joinville. Estou muito feliz, seja muito bem-vinda, guria. E eu sempre falando a nossa agenda, tá? Agenda semanal. Gente, as lives debates, elas vão ficar gravadas como as lives networking. Hoje é uma networking com o empresário, né? Mas as debates, semana passada, né? O mês de setembro, nós já soltamos inteirinho, tem toda uma programação. Semana passada, dia 4, a gente fez como criar e comercializar colecionáveis em 3D. Com a Lei e com a Jaque, foi maravilhosa, assim, tá aí gravado, se vocês quiserem ver, muito legal, tá? Hoje vai ser com o empresário Bruno 3D, tá? Que trabalha no setor de materiais, tá? As partes de engenharia, então é especializado nisso, é muito interessante, assim, é uma pauta que a gente gosta sempre de estar trazendo novidades, né? Dia 18 agora de setembro vai ter o impacto da impressão 3D, a transformação de ambientes. Vamos falar aí com 2 gurias muito boas, a Sandy e a Lúcia, que é engenheira também, tá? Dia 25/9, oportunidades para empreendedores no mercado de impressão 3D, com a Nayara, que todo mundo conhece, e a Rafa. Então, assim, a nossa programação é rica, a gente sempre está trazendo novidades para o mercado 3D. E conta com vocês, se vocês participem mais e falem, olha, eu gostaria de ver aquele assunto, Ana, o que você acha? Eu vou atrás, eu corro atrás. Queria agradecer mais uma vez os nossos parceiros, desculpa a vozinha um pouquinho mais embargada, essa semana eu tô meio congestionada, e assim... Mas eu queria agradecer os nossos parceiros, porque assim, estamos na 5ª edição de uma live de networking. Então, quer dizer, a aceitação do público 3D é muito grande e participativa, né? Então, nós já tivemos 2 de filamentos, nós já tivemos uma da parte de materiais, que foi do scanner. Tivemos agora a última, que foi da parte de modelagem. Ó, Bruno, aguarda um pouquinho que eu já vou te chamar. Marido, Marcelo, obrigado, viu, gente, por vocês estarem aqui. Eu tava falando então da Live Network, hoje é a 5ª edição, tá? E a gente teve o pessoal da Creality com os scanners e hoje o Bruno falando dessa parte de materiais 3D. É bem interessante a parte da engenharia, né? Então assim, até o final do ano nós vamos participar de 2 eventos. O evento agora do mês 9, nós ficamos com a Expo 3DBR. Então vamos ter uma sala lá, como eu falei na chamada da live, nós vamos ter 3 palestrantes da Empreendedoras 3D Paloma. Eu vou estar palestrando com a parte de decoração, né, empreendedorismo na decoração 3D, passando um pouco da minha expertise, né, assim, a gente, graças a Deus, sempre está trazendo novidades por meio 3D, sempre procura, né, tá antenada nessa parte de tecnologia, então é bem importante para você se diferenciar, né. Aí, outra guria vai estar falando sobre modelagem 3D, bastante experiência também, e uma de jogos 3D, tá? Nós vamos estar toda uniformizada, estamos muito felizes, hoje eu acabei fazendo já com elas, organizando. Então, assim, quem tiver a oportunidade de estar lá com a gente no período da tarde, nós vamos estar desde manhã, mas à tarde, com as nossas palestras, vai ser bem, bem interessante, tá? Fora isso, queria dizer que no dia 23/11 vamos ter um evento aqui em São Caetano do Sul, nossa terrinha.
O nosso diferencial, assim, escolhemos os palestrantes a dedo. Vai ser nosso quarto evento do Empreendedoras 3D Power Woman. Então é muita felicidade. Quem for empresário quiser estar junto com a gente participar, estamos à disposição. É só entrar em contato, tá? Que nem alguns empresários entraram para a Expo 3D BR e nossos outros eventos. Acho que eu falei tudo, gente. Eu sempre gosto de agradecer as pessoas que estão entrando em contato, elogiando o nosso trabalho. Tem guria que falou assim, Ana, eu já deixei marcado para me avisar da live. E eu fico muito assim, lisonjeada e agradecida. Vamos começar a live? Eu vou chamar o nosso convidado, né, gente? Não ficar enrolando muito, não. Ô, Maria Cláudia do Rio, obrigado, guria, por estar aqui. Te chamei. Vou mandar aqui o convite também. A gente acabou não fazendo teste, né? Mas vai dar certo. Oi, Bruno! Oi, amigo! Oi, Tudo bem? e aí, Você tudo vai bom? ter que me ajudar hoje um pouquinho para sair essa live. Você viu que eu tô meio rouquinha, mas vai sair. Pode deixar, pode deixar. Estou muito feliz com a sua participação, viu? Eu já tinha entrado em contato com o Bruno e ele falou: Ana, eu vou estar viajando, mas eu quero participar, conte comigo. Então, assim, é muita felicidade, sabe, quando a gente encontra profissionais do 3D que são, assim, abertos a trazer conhecimento, né? Então, assim, eu te agradeço mais uma vez e gostaria que você se apresentasse para toda a galera aqui que está com a gente. Perfeito, Ana. Muito obrigado de novo pelo convite, né? A gente conversou sobre esse evento aí, já estamos há uns 2 meses tentando organizar uma data e, Uhum. e realmente estou muito feliz em poder participar. Parabéns pela ideia do projeto e como tu está Obrigada. conduzindo isso também. E, enfim, no que eu puder contribuir um pouco para o pessoal hoje que nos acompanhar ou acompanhar depois o vídeo que deve ficar salvo também, né? Fica gravado, Bruno. Certo. Então, muito prazer, pessoal. Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou engenheiro de materiais e eu sou o coordenador da unidade de impressão 3D da Aditiva. A Aditiva é a distribuidora aqui no Brasil e América do Sul dos materiais da BASF, BASF Forward AM, que é a divisão da BASF para impressão 3D. Então, a Aditiva é responsável por essa distribuição e eu fico, então, responsável pelo desenvolvimento tanto de negócios, mas muito também de aplicações, né? De trazer para o mercado novas ideias e usos dos materiais para impressão 3D. Os materiais que são tão importantes para que a gente consiga destravar aquele tipo de aplicação complexa e que faz toda a diferença no final, né, na durabilidade, na funcionalidade da nossa peça. Minha formação, né, eu sou engenheiro de materiais, sou formado pela Universidade aqui do Rio Grande do Sul. Desde a época da graduação, eu acabei entrando em muitos projetos relacionados à manufatura aditiva. Meu trabalho de conclusão foi sobre isso. Meu mestrado também voltado nessa área de manufatura aditiva, desenvolvimento de materiais. E, enfim, eu tenho background porque eu não comecei na engenharia de materiais, né? Eu comecei estudando química industrial e aí fiz uma mudança para materiais justamente para conseguir ver o que que aquela estrutura química, o que que tudo isso que a gente estuda num nível atômico, molecular, nos representa lá no final numa peça, né? A funcionalidade, como que tudo aquilo que a gente estuda num nível muito pequeno representa propriedades que a gente consegue medir, né, enxergar durante uma aplicação de uma peça. Eu fiz parte do time de desenvolvimento técnico da Braskem, então fiz parte do Braskem 3D. Nesse período, eu ajudei a desenvolver alguns grades que estão disponíveis hoje no mercado, alguns filamentos de polipropileno que estão no mercado pela Braskem, Exteller. Participei Uhum. disso também antes de vir para a Aditiva e ficar então em contato com os materiais da base. Ai, que show, Bruno. E assim, eu acompanho as suas mídias sociais, eu vejo o diferencial do seu público, né? Que é um público que procura melhorar e quer saber mais, né? Então, toda essa parte de materiais, da durabilidade, da composição, você tem como fornecer, né, pra gente. Mais detalhes, né? Isso. A verdade é que o público que quando eu comecei a criar esse Instagram aqui, compartilhar coisas sobre os materiais, foi justamente porque eu via que muitos
projetos de impressão 3D, mesmo em empresas muito grandes, que têm um corpo técnico muito eficiente, de engenheiros e equipamentos também, de todo tipo de nível, muito projeto não saía do papel ou não se olhava para a impressão 3D porque eles não entendiam que existia um material que pudesse cumprir com aquela solicitação. Uhum. Então, a impressão 3D ou ela ficava por um protótipo ou ela ficava por alguma outra peça sem muita funcionalidade e a virada de chave estava nos materiais. E isso eu estava levando sempre em qualquer tipo de reunião que eu fazia. E aí veio a ideia Uhum. de compartilhar, talvez. Por que que eu não uso, então, as redes sociais para atingir mais pessoas? De repente, tem mais empreendedores, tem mais empresas que estão passando por isso e que precisam só, de repente, conhecer aquela propriedade daquele material para destravar um projeto que estava parado na empresa e que pode ser usado na mesma impressora que imprime o PLA, que imprime o ABS, tirar peças realmente muito funcionais, né? Uhum. Na verdade, assim, quando a gente fala em empreendedorismo, é isso, é você estudar a fundo, né? E todo mundo que quer progredir tem que saber, né? Então, assim, desde a nossa primeira live da networking, eu procurei pessoas que tivessem um pouco mais de conhecimento. Então, assim, a primeira live foi com o Kleber, né, da 3DX Filamentos, e a gente tinha um grupo no na nossa comunidade de engenheiras. E elas formularam as perguntas comigo, e assim, ele pôde esclarecer um pouquinho a mais. Então, assim, mas ainda fica aquela ânsia de sempre querer mais, né? Então, assim, por isso que eu entrei em contato com você, e assim, depois eu vou trocar figurinha para você sempre estar passando pra gente, assim, pessoas que você se inspira, né? Pra gente sempre Uhum. estar trazendo, né? Vamos focar na live agora? Obrigado por você ter se Vamos sim. apresentado. Quem perdeu, gente, ó, a Rafa acabou de entrar, a Maria Cláudia, gente, no finalzinho ele se apresenta de novo, mas vai ficar gravado aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira live do Bruno aqui com a gente. Primeira pergunta: o que despertou seu interesse inicial na engenharia de materiais e, mais especificamente, na aplicação dessa engenharia na impressão 3D, Bruno? Acabei comentando um pouquinho essa É. pergunta. Eu sempre fui muito interessado por química física, era algo que me chamava muito a atenção, tanto que quando eu entrei na faculdade foi para o curso de química industrial. Eu fiquei 2 anos ali e apesar de gostar do que eu estava estudando, eu não conseguia ver uma grande aplicação na vida real para isso. Ok, eu estudo aquela composição, aquela formulação, aquele tipo de ligação atômica, aquele tipo de molécula, mas o que que isso me traz na ponta, num computador, numa peça de um carro? Eu queria ver isso mais aplicado. E quando eu estudei as grades do curso, foi aí que eu mudei para engenharia de materiais. E se estuda tanto a Tá. química quanto eu gostaria, só que a gente acaba vendo de uma maneira diferente, né? Eu estudo aquilo para, de repente, desenvolver uma peça com um produto e ter uma performance no final. Não é simplesmente o. Não ficava muito naquela coisa muito microscópica, muito escala atômica de estudo. Então, isso me despertou interesse na engenharia de materiais e, com o tempo, fui conhecendo um pouco cada classe dos materiais, os polímeros, os metais, os cerâmicos, os compósitos, os métodos de fabricação, e foi aí que chegou na impressão 3D. Eu Tá. ingressei, o primeiro contato foi com uma impressora no laboratório de biomateriais. Eles tinham uma impressora de pó, justamente para imprimir com pó cerâmico e fazer scaffolds, suportes para Uhum. tecido ósseo, enfim. Meu primeiro contato foi com impressão de Nossa. pó cerâmico. E isso já me Uhum. despertou muito interesse, né? Porque a gente está muito acostumado com as técnicas de produção, como injeção, como, enfim, prensagem, usinagem. Uhum. E a impressão 3D ela vinha com uma roupa totalmente diferente, né? Quer dizer, agora eu não preciso mais ter aquele meu material e aí eu lapidar ele, remover material para ter a minha peça, eu vou construir ele do zero utilizando o computador. Isso tudo teve um apelo muito impactante para mim, principalmente para relacionar com os materiais. E foi daí para Show. frente, comecei a ter contato com isso na engenharia e hoje eu sigo nessa É um área. diferencial, né? Essa parte dos materiais, hoje você saber. Porque hoje na impressão 3D a gente tem essas composições, né? Dos polímeros junto com outro componente, né? Para agregar, né?
Então, assim, a gente vai estar Exatamente. falando depois nas perguntas, mas assim, a capacidade desses materiais, né? O que tem de inovação, sempre tá trazendo, né? Essa parte não só química, deve ter física também, porque você estuda a parte da resistência, né? Dos corpos e tudo mais, né? Exatamente. Eu tinha anotado aqui, mas você acabou falando tudo e ótimo. Vamos para a segunda pergunta? Tem bastante perguntas, gente. Hoje Claro. tem 18 perguntas, viu? Eu me empolguei. E não é sempre que a gente tem, né? Uma pessoa para estar conversando, né? Então, o máximo Claro. que eu puder trazer de conteúdo, principalmente para as engenheiras, né? Eu acho tão importante, então, ter esse diferencial. Segunda pergunta. Pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional até chegar nesse mercado dos materiais? Você já falou, né? Você falou que você da aditiva, mas você falou do seu anterior, né? E Mas assim, isso. você Eu, sempre aí no sul, você acaba indo para fora também, traz esse conhecimento? Ou você chegou aí para outros estados? certo. Eu, quando eu saí, me formei e iniciei o mestrado, apareceu uma oportunidade no time de desenvolvimento da Braskem. A Braskem é uma Tá. grande petroquímica que a gente tem aqui na América do Sul e tem um polo em Triunfo. Então a Braskem é uma Tá. grande líder na produção de plásticos, Uhum. polipropileno, polietileno, PVC, enfim. E eles entraram para uma linha de produzir esses materiais que a Braskem já possui no portfólio para impressão 3D, porque eles também estavam vendo que existe um mercado grande aí que vai Uhum. precisar ser atendido. Então, esse time estava contratando pessoas para o desenvolvimento técnico e foi aí que eu entrei. Tá. Como eu já tinha feito pesquisas muito similares ao que eu trabalhei no laboratório da Braskem, meu currículo acabou tendo bastante compatibilidade. E aí foi uma Uhum. oportunidade fantástica, né? O time ele era Show. global, então a gente tinha o pessoal aqui no Brasil, ficava no Rio Grande do Sul, mas tinha equipe Uhum. no México e equipe também nos Estados Unidos. Olha. Então foi uma experiência muito boa, minha primeira experiência Uhum. num time internacional, assim falando, já foi na Braskem, nesse desenvolvimento. E dali saíam desenvolvimentos de filamentos, mas também para tecnologia de pó, né? O polipropileno, ele é um dos principais materiais que a gente tem na indústria plástica. A gente faz muita Uhum. coisa com ele. Na Uhum. impressão 3D, a gente encontra ele em filamento e em pó, nas tecnologias de SLS, para quem já conhece um Uhum. pouco mais das Eu cheguei a ver siglas aí. aquelas máquinas industriais, né, de larga escala, e elas utilizam, né? Então, assim, a gente Isso. acaba falando mais com o lobista, com o pessoal. E aí, fala mais do filamento, mas em larga escala eles utilizam material de outros tipos de formas, né? O plástico, na impressão Uhum. 3D, a gente encontra ele principalmente nessas duas tecnologias. Então, a gente vai ter Tá. na forma do filamento ou vai ter na forma do pó. São as tecnologias de Uhum. SLS ou Multi-Jet Fusion. Essa é a grande similaridade das duas tecnologias. Mas Uhum. enquanto no filamento a gente tem todas as categorias de plásticos, desde o mais básico até o mais avançado, que a gente fala, né, plásticos commodities, de engenharia e de alta performance, a tecnologia de SLS ela já fica, por ser muito mais voltada para a produção, escala industrial, como tu comentou, ela já é muito mais voltada para materiais mais específicos de engenharia. Então é muito comum a gente ver polipropileno, nylon, TPU Uhum. e os materiais reforçados com fibras na impressão É, de pó. eu conversei, o pessoal falou que essa parte da engenharia, o nylon, né, tem bastante resistência, né? Muito. É o principal Então, material de impressão 3D com pó, é o nylon hoje. o pessoal comentou comigo na primeira live networking. Uhum, E aí abriu, né? Abre mais ainda o leque, né? Acho que tem que uhum. despertar essa curiosidade. Eu E acabei foi aí que utilizando que eu acabei, nem. não, só para complementar, e foi aí que eu Aham. entrei, justamente por Uhum. essa porta, né? Foi o meu primeiro contato ali a experiência profissional, técnico de laboratório e desenvolvendo ali o material, estudando ele, foi na Braskem. Uhum. Ai, que show, Inclusive, né, eu até amigo. guardo Você foi para a a Alemanha? Você primeira falou que ia para a peça que eu Alemanha tenho. também, né? Por esses dias, você Sim, comentou comigo. vai ser em novembro. Vai ser em Em novembro para uma novembro. feira de impressão 3D que Ah, tem lá. Aí pela que show. aditiva, como eu tenho contato com, nós representamos a BASF aqui, a BASF é uma empresa Uhum. alemã,
eu tenho bastante contato com o time da Alemanha, Uhum. da Holanda e dos Estados Unidos, que é onde está a Olha, maior nós interação. temos 3 gurias nos Estados Unidos, uma em Portugal, uma no Peru. Aí é interessante, né? Eu Já acho que quanto mais está com um gente para time trazer conteúdo, internacional aí. né? Aham. É importante. É importante. Eu ia te perguntar assim dessa parte de manufatura, mas a gente vai acabar falando mais para frente também e focando mais, né? Vamos para a terceira Uhum. pergunta, amigo? Vamos. Olha lá. Quais você acredita serem principais inovações no desenvolvimento de materiais da impressão 3D? Eu tenho visto bastante essa parte de resistência, material mais forte, né? Então, as meninas mesmo comentam, né? Porque, o pessoal do Sul teve agora, né? O nosso grupo Resgate. Então, elas fizeram aquelas boias. Elas falavam, não, vou ter que fazer de PETG, vou ter que fazer ABS, né? Então, assim, sempre procurando mesmo material diferenciado para ser mais resistente, né? Sim. O que eu vejo de i- futuro, assim, inovação para materiais de impressão 3D Uhum. pode ser em duas pautas, em dois pontos. O primeiro deles seria envolvendo performance, como tu falou. Alguma Tá. propriedade diferenciada. Eu vejo muito uma tendência a gente cada vez utilizar mais os plásticos reforçados com fibras para produzir peças com Olha. alta resistência. Até, deixa Você eu ver. mostrou essa semana um, né? Você fez assim, parecia até meio transparente, né? Isso. É, ó, mas o material reforçado com fibra que eu falo Hum, são ele é plásticos, entrelaçado. aí, Tá. exatamente, que pode ser como um nylon, pode ser um polipropileno, pode ser um PET, e eles são Tá. reforçados com fibras curtas, então dentro do próprio filamento eu já vou ter aquele reforço com fibras. Qual que é a Uhum. vantagem? A vantagem é que eu vou ter uma peça no final que vai ter o mesmo peso da minha peça plástica convencional, só que muito mais rígida. É muito mais Olha que difícil eu interessante. deformar essa peça. Então, Uhum. para aplicações mecânicas, eu vejo muito isso, né? Eu vejo A muito a indústria tendência de buscar ela vai melhores propriedades procurar vários mecânicas. nichos, né? Num produto ela consegue atingir vários nichos, né? Esse é o diferencial, né? De hoje você estudar Exatamente. essa parte de materiais, né? Eu, Então é um produto que atende vários. muitos campos, muitos Tá. campos. Eu acho que vai ser em termos de performance, os plásticos Uhum. reforçados com fibras e também a busca por características especiais, de repente alguma propriedade elétrica diferenciada, de repente Ó, o alguma Flávio propriedade de dando boa retardante. noite, obrigado. O Boa pessoal tá noite, Flávio. interagindo, obrigado, viu, gente? O Flávio Olha, ele é eu do vi Senai de Minas Gerais. metais. O Flávio Existe é do metais Sen... junto. Tem também. Mas só dá um alô pro Me- Flávio, ele é lá de Minas Gerais, do Senai, Olha, você e foi aluno conhece. da minha primeira turma do curso de materiais avançados para impressão 3D. Ah, Flávio é Ai, fera que demais. show. Hoje, inclusive, ele deve estar rodando o filamento metálico na impressora dele. Olha, então eu Recentemente ia ele perguntar do metálico e eu vi cerâmica também. tem. Cerâmica. Olha. Tem de tudo, na verdade, né? Se a gente pensa as categorias de materiais que a gente tem no mundo, praticamente tudo a gente vai dividir entre polímero, metal, cerâmico ou compósito, que é uma combinação desses três grupos. E a manufatura aditiva tem tecnologia para processar todos esses materiais. Qual que é o mais comum, mais acessível? Plástico, os polímeros. Tá. Tanto que a gente consegue acessar impressoras de filamento, impressoras de resina num custo muito baixo. Uhum. E é a mais difundida. Mas a gente tem muita impressão 3D metálica que, em nível industrial, é a mais significativa, né? Então, não, não existe um limite, né? O que que a gente está falando, o que que tu comentou sobre metal seria tipo alguma peça como essa aqui. Foi feita por Olha. impressão 3D, só que ela foi feita por impressão 3D com filamentos. É um Tá. processo que começa numa impressora de filamentos convencional, só que ela não acaba aí, né? Então, como uma peça plástica, eu imprimi, tá pronta a minha peça, ela tá pronta para o uso. Com o Uhum. filamento para impressão 3D metálica, eu imprimo a minha peça, mas ela passa por uma etapa de pós-processamento para que eu tenha, então, um componente 100% metálico, porque até então ele é uma mistura de Como plástico se e fosse metal. Mas uma cura ou é banhos, alguma coisa assim.
A gente pode chamar algo assim. O que que acontece? Tá. O meu filamento, ele não é metal puro. Ele é Uhum. plástico com partículas metálicas. Porque se eu não tivesse plástico, eu não conseguiria imprimir numa dessas É, impressoras não de ia dar pra flanela. derreter. Aham. Exatamente. Aí depois que eu faço o processo na impressora, a minha peça ela continua com essa mesma composição, plástico com as Tá. partículas metálicas. Eu preciso então tirar o plástico e sinterizar o metal. As etapas que vêm depois são etapas chamadas de debinding, que é onde a gente remove o plástico, e Uhum. sinterização, que é um processo de metalurgia em que realmente aí eu vou ter a formação da peça metálica como eu conheço ela aqui. Olha que show, gente. Já entra bem nessa parte da engenharia, né? Na parte industrial mesmo. Porque Uhum. hoje eu vejo a tendência do 3D é essa, né? A gente está cada vez mais, né, popularizando e vai espalhar, né? Eu ia falar também de materiais biocompatíveis, reciclados, né? A gente gosta muito de falar essa parte de sustentabilidade, né, dos produtos. É, também é interessante, né? Quando a gente fala de material para impressão 3D. Esse seria o segundo ponto que eu vejo como tendências, né? O primeiro que eu te Tá, comentei seria em termos de performance, mas o segundo uhum, ponto é muito voltado à sustentabilidade. A impressão tá. 3D ela já tem uma característica do seu Uhum. processo de fabricação ser considerado mais limpo, porque eu Sim. produzo a peça sem grandes perdas de material, né? Não sei quando eu faço peças que exigem muito suporte, mas ela tem uma Uhum. característica de eu não precisar fazer uma peça 100% maciça, eu controlo o preenchimento e com isso eu reduzo a quantidade de material que eu posso utilizar, mas ela também pode ser sustentável do ponto de vista dos materiais. E a gente não fala só do PLA, que é feito de um biopolímero, é um polímero de fonte renovável, é um polímero Uhum. que na origem dele ele é renovável, vem de fonte renovável, e no final de vida dele ele ainda pode ser compostável. Então, o Uhum. PLA ele tem essa característica de ser, no que a gente fala de bio, um Uhum. material, para ter esse termo, a gente tem que considerar a origem dele e o fim de vida dele. Uhum. A gente encontra então muitos materiais de fonte renovável. O principal Tá. deles, claro, trazendo para engenharia, porque de nada adianta eu ter um material que é super bio, mas que não me entrega performance nenhuma. Tem que ter Uhum. o balanço de sustentabilidade com performance. É o PA11. Lembra que você comentou que o nylon é o principal material para aplicação na impressão 3D com pó? E de fato Uhum. é. O nylon 12, o PA12 é o mais conhecido, mas existe uma alternativa que é o PA11, que é um nylon que vem de fonte renovável. Então, olha que interessante, eu já Olha. não estou usando mais fonte fóssil, eu uso Uhum. fonte renovável num material que vai ter uma performance realmente muito boa, né? Em termos de Uhum. propriedades mecânicas, resistência ao impacto. Então, A gente tem fala um muito da viés muito voltado para cana-de-açúcar, isso. né? E do a cana-de-açúcar, o amido, né? O milho. E Uhum, assim, eu acabei fazendo uns testes, eu sou paisagista, né? Aqui na Urban mesmo. E eu não uhum. tive ainda a degradação do PLA, mesmo a tempo, né? Então, assim, Ah, mas isso imagina aí, vocês não devem testar acontece, não bastante. acontece. Não, A né? degradação de um polímero não é simplesmente, mesmo um Tem que polímero como o triturar, PLA, não é? Aham. a compostagem acontecer, a degradação acontecer, ela Uhum. exige um ambiente muito propício para isso. Não é Tá. simplesmente a minha peça está aqui em cima da minha mesa, Uhum. vai começar a É, a degradar. gente tem umas Ela gurias que são exige. usadas, sabe? A parte da resina. Elas têm testado bastante, passado pra gente também. Porque tem Uhum. as resinas agora que a gente fala ecológica, né? E elas testam e elas falam pra mim, olha, Ana, é bem interessante, tem menos alergia, né? Então a gente tenta um pouco desmistificar, né? O material que a gente utiliza para ter mais acesso, né? Agora, essa parte do PLA, quando eu vi essa parte de material, eu falo, não, precisa sempre estar falando, porque tem muita coisa, né? Muita Uhum. coisa. Muita O- informação. não existe um problema da nossa peça se degradar assim. Uhum, Demoraria muito tempo, como qualquer outro plástico. Ele precisa ter uma condição de umidade, de temperatura, de micro-organismos, então é um processo que ocorre em ambientes de compostagem.
Então a Tá. gente pode ficar tranquilo quanto ao o uso do É, material. Ele... eu preciso Uhum, desenterrar para ver se como que tá. Mas assim, a gente sempre tá testando, gosta de passar mesmo, né? É uhum, interessante. Eu trabalhei já com alguns filamentos diferentes e eu sei que não é todo mundo que tem essa disponibilidade de trabalhar com filamentos diferentes. Então, por isso que a gente, o quanto a gente conseguir passar de informação, né? É uhum. interessante. Vamos para a quarta, gente. Olha, tem Tá. bastante pergunta aí. Vocês façam pergunta. Olha, ele comentou aqui comigo que adorou seu curso. E aí, ó, isso mesmo, Ultrafuse Ah, sim. 174PH. E esse é o essa é a liga metálica. Lembra que a gente comentou Tá. sobre essa pecinha? Essa que o Uhum. Flávio tem, ele está testando esse filamento também, Olha, produzindo peças como essa. As ligas obrigado, viu, disponíveis Flávio? hoje são ou 316L ou 174pH, são ligas de aço inoxidável. Então, os Olha, projetos do Flávio show. estão É, eu conheço um bombando pouquinho aí. mais. Meu pai trabalhou na Aços Vilares, não sei se você conhece, Uhum, 27 anos. uhum, E aí, essa parte de fundição, meu sogro também. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que eu convivi durante a minha vida e que me passaram um pouquinho, né, de noção, porque é muito importante, né, quando você sim. fala hoje de qualquer peça, você acabar estudando um pouquinho mais. Vamos lá para a quarta pergunta. Na sua opinião, tá, Bruno? Quais as tendências de materiais a gente deve observar nos próximos anos? Eu acho que isso que a gente comentou, principalmente materiais com apelo sustentável. Então, um material que eu fico bastante de olho na evolução do mercado aqui é o PA11 para Tá. impressão 3D SLS, justamente porque é uma tecnologia que exige alta performance, é muito pautada no nylon, no PA12, e agora a gente tem uma alternativa de fonte renovável. Inclusive, existe um material que é o PA11 com fibra de carbono reciclada. Então, olha que interessante, a gente Nossa. tem um polímero que é o PA11, que já é de fonte renovável, e aí eu vou fazer dele um compósito misturando com fibras de carbono reciclada. Então, é meio que fazendo uso de toda a questão da Eu circularidade, né, de fiz uma reaproveitamento do guitarra. material. Eu fiz uma guitarra de fibra de carbono. É? É um dos componentes, né? E assim, o diferencial, ela é um pouco mais densa, né? Porque a guitarra precisa desse peso, né? Para poder Uhum, sair o som, né? E uhum, ela é tocável. Ela é tocável. Meu marido é luthier, então a única coisa que eu via na hora da impressão é que soltava como se fosse uma, um muco, vai, uhum, do filamento. E aí, talvez porque fosse essa impressora, né? Mas não profissional, né? E aí eu tinha que ficar limpando para não ter esse problema de parar a impressão, né? Ou de uhum. entupir. Então, assim, é bem É. interessante. Eu vi também, para a parte de material, a gente falou do reciclável, sustentável, bioplástico, medicina, né? A gente escuta bastante. Mas os materiais inteligentes, que nem esse para luz, para esquentar e muda de cor. Eu tive a oportunidade de ver um filamento Uhum. desse, é bem interessante, né? Não, Também eu acho você muito acha que bom. é uma Eu me lembro que no tendência? tempo. Isso aí já existe há muito tempo. Essa Tá. questão de um material que, com sob a ação de alguma ou luz ou algum líquido, algum Uhum. reagente, ela mude algum aspecto. Vou dar um exemplo. Tá. Na época lá da Braskem, existia um grade de polietileno, um Hum. filamento que estava sendo desenvolvido, e foi colocado nele um indicador para que, quando tivesse contato com algum leite azedo, ele mudasse de Olha. cor. A ideia era testar esse tipo de embalagem inteligente, né? Então, Aham. existem várias funcionalidades nisso que é chamado impressão Nossa, 4D, que que é a demais. impressão 3D das três dimensões de construção dela, mais uma dimensão de algum outro fator, seja de mudança de cor, seja de mudança de temperatura, enfim, alguma coisa desse tipo. Nossa, Já abriu existe há minha mente bastante agora quando você tempo. falou essa parte de qualidade, porque Aham, eu fiquei no CIF, eu adoro esse tema, eu sou médica veterinária, né, para quem não sabe. Mas assim, ia ser tão interessante, porque você ia mexer com essa parte do material, né? De ter aham. esse diferencial de detectar, né, um material vencido, alguma coisa assim, né? Você passa mais confiabilidade pro produto, né?
Exatamente. Não é Então, não é uma mera necessariamente uma embalagem. tendência muito nova. Isso já existe. Tá, Muitas das coisas que a gente tem para impressão 3D, elas já foram bem estudadas e validadas por outras tecnologias. tá. Então, não é nylon com fibra de carbono, ele não é uma coisa exclusiva da impressão 3D, já é um material na indústria de injeção extremamente consagrado para aplicações no setor automotivo, enfim. A gente acaba tendo Uhum, uma transição para o mundo da impressão 3D e combina com as vantagens da nossa tecnologia. O que eu uhum. vejo que a gente pode esperar então nesse sentido é, vamos lá, materiais que tenham excelente resistência a altas temperaturas, como a resina com partícula Uhum. cerâmica. Essa peça Olha, aqui, ela foi impressa numa impressora de LCD. Então, ela é compatível com as impressoras de LCD e nossa, DLP. Bruno, depois me passa para eu passar para as Uhum. gurias da. Tem bastante menina que mexe com resina do grupo. Ó, e aqui, ó, isso aqui foi um molde de injeção. Ó, acabou de entrar uma Forja aqui, ó. Essa guria é show na resina. Aí, É. guria, obrigada, Senhor. Olha aí, um material novo, hein? Que pode ser utilizado. Qual que é a vantagem dela? Ela tem a resina fotocurável, como a gente conhece, só que ela tem partículas cerâmicas. E isso Tá. aumenta muito a rigidez dela e a resistência à temperatura. Essa peça aqui Olha, suporta 280 graus, muito nossa, alta que temperatura para um demais. polímero, né? E Poxa, aí que com isso a gente consegue injetar. Ela foi usada para injetar essa peça aqui. Então eu posso fazer olha. agora um molde e injetar quantas peças? Quantas eu quiser, não, porque tem uma durabilidade lá limitada. Mas, Uhum. Ai, que uh, show. uhum, Nossa, que demais. Vamos para a quinta? vamos. Quais são os maiores desafios que você, tá, esse é pessoal, você enfrentou no desenvolver desses novos produtos aí para impressão 3D, esses novos materiais? Você falou, nossa, foi difícil, mas a gente conseguiu. Ou não? O que eu vejo que tem de dificuldade é entender uma demanda do mercado e aí, com base nisso, vir com um material para suprir ela, para atender ela. O que que acontece? Ninguém acorda um dia e pensa, eu vou desenvolver um filamento de PC-ABS com propriedade retardante de chamas. Ninguém acorda e Nossa, pensa nisso. é, Existe uma é. demanda por um material que tenha propriedades mecânicas boas de impacto, que tenha uma durabilidade boa, que seja um pouco rígido e que tenha resistência quando pegue fogo, não propague a chama. Eu preciso que seja um material que vai extinguir a chama. Então, com base nisso, o material vem depois, né? Primeiro existe a demanda. O material Primeiro ele o vem cliente justamente. fala o que ele quer e depois vocês vão correr atrás, né? Mais ou Então, menos isso, né? a maioria dos desenvolvimentos em materiais são assim. Vamos São. voltar para a época que o nylon foi desenvolvido. O nylon, que é um plástico de engenharia muito utilizado na nossa indústria, foi desenvolvido lá em 1935, por aí, pelos químicos da DuPont. Ele veio com o objetivo de fazer a substituição do poliéster para tecidos. Então, não é simplesmente agora eu vou desenvolver o nylon. Não, eu Hum. preciso. Ele foi desenvolver um material com determinadas características, né? Então, o que eu vejo muito é isso, entender a demanda do mercado. O que que acontece? A impressão 3D ela tem a vantagem, ela está, a- ela é muito nova em relação a outras tecnologias de fabricação. Então, tudo que Hum. as outras tecnologias têm de materiais, eu posso eventualmente puxar para a impressão 3D. E nisso é um Uhum. benefício para a gente, né? Não é Com simplesmente, certeza. o nylon, o PP com fibra de vidro para impressão 3D. Não, já é um material que é consagrado, consolidado na indústria de injeção e agora a gente tem ele também na impressão 3D. Aí é ótimo, porque vocês estudam bastante e depois passam essas informações para a gente, né? É Uhum. bem importante. Eu perguntei os desafios, mas você falou. Eu pensei assim, na hora que eu pensei em desafio, seria mais quanto a custo, né? Eu sei que quando a gente fala indústria, então tudo é custo, tudo, né? Então, assim, teve alguma dificuldade de um material que é um pouco mais caro, né? Muitas vezes que está para chegar no mercado, mas as pessoas elas não querem investir tanto, ou essa parte de sustentabilidade, né?
muitas vezes teriam um outro tipo de material e eles não utilizam porque tem problema, é escasso. O que que você pode passar? Meio que pensei nessa linha, né? Do custo, porque é indústria, né? Ah, Então, o custo ele vai ser sempre um uhum, ponto muito importante na discussão de qualquer projeto. uhum, Então, claro, desenvolver materiais que têm uma performance boa e cada vez mais baratos é um dos drivers, né, da aham, indústria de materiais para impressão 3D. uhum, Mas no fim do dia, vai pagar o custo do material se a aplicação tiver o valor para aquilo. Por tá. exemplo, o PIC, o filamento de PIC, o filamento de PPSU, são filamentos de materiais que vão suportar temperaturas de 200 graus Celsius, que Uhum, tem propriedade retardante de chamas, que tem resistência química, muitos agentes químicos. São materiais uhum, caros e uhum. isso a gente não consegue mudar muito. O que que acontece é que se a aplicação justifica o uso desse material, ele vai, senão, não. É. Então, é, Eu sempre gosto de falar, uhum. porque hoje a gente fala bastante dessa parte, né, da resistência, dos custos, né, sempre tento abordar esses temas para impressão, porque é a realidade, né, é a realidade, não tem jeito. Eu Eu falo ia no curso, perguntar né, para Ana? Eu falo você, no dentro curso. dessa pergunta, três coisinhas, assim, não sei, essa parte de material, para você, qual que é o mais prático hoje para imprimir? Material mais fácil. Eu falo no curso de materiais para impressão 3D, que Uhum, quando a gente vai selecionar um material para alguma aplicação, a gente se pauta em três tópicos de perguntas. Selecionar um tá. material é fazer perguntas com base na nossa aplicação É. e com base nessas respostas e chegar naquela nossa decisão. Então, Eliminando na até seleção, chegar, né? exato. Ah, A seleção de materiais ela vai envolver performance técnica, se a peça vai atender a temperatura do meu ambiente que ela vai ser processada, se ela vai resistir aos agentes químicos que a peça vai ter contato, se ela vai ter a performance mecânica que eu preciso, tudo isso é pautado em performance. Então, tá. esse é o primeiro ponto da seleção de materiais. Mas os Uhum. outros dois são tão importantes quanto, que é o quê? Custos envolvidos, de nada adianta eu chegar no meu melhor material, tecnicamente atende tudo que eu Era o preciso, joinha, joião. é, Show, de obrigada, tudo que eu gente. preciso, Uhum. mas chega lá na ponta, os custos não atendem. O custo do material não justifica naquele projeto. Então, Uhum. o custo é tão importante quanto. E o terceiro ponto é printabilidade. Eu posso chegar no melhor material que atende tecnicamente a minha demanda, que o custo ele está validado no projeto, se justifica, mas se a capacidade operativa das impressoras que eu tenho disponíveis não atende, Uhum. eu não consegui chegar no melhor material. O exemplo do PIC, do PPSU, do Ultem, eles são muito bons, são materiais que tecnicamente podem atender. São caros, mas pode ser que algum projeto aceite. Só que em questão de printabilidade, não é qualquer impressora que consegue processar esses É. materiais. São filamentos que Não é só precisam de ter o 400 material, né? graus. É a forma, né? De chegar no produto final, né? Isso as pessoas têm que se atentar, porque é importante. Senão, muitas vezes você coloca um material numa impressora, né? Não vai Uhum. conseguir. Então, é Não exatamente vai isso. É conseguir. performance, Show. performance técnica, custos e printabilidade. Esses são os pilares Tá. aí da seleção de materiais. Não, Não tem respondeu como super falar, bem, graças a Deus. uhum, Adorei, adorei. Olha lá, tem uma pergunta para você aqui, ó. Você consegue ver? aham. O conteúdo que Pessoal está sendo pergunta. trazido, com certeza. Obrigado, viu, gente? Obrigado por estar elogiando. Show de bola, Bruno, né? É o nome do meu irmão, Bruno. A gente já tem uma familiaridade. Eu Olha aí. já. Vamos para a sexta pergunta. Que oportunidades você vê para novos empreendedores que desejam ingressar na área de materiais 3D? Que nem você já comentou, né? Tem que gostar de química, física, né? Se atentar nessas novas tecnologias, né? Então tem que estudar aí, né? O que você É, pode dizer pra gente? eu vejo muitas oportunidades, né? E porque o engenheiro de materiais existe o
A impressão 3D ela vai ser lá três pilares: a impressora, o design e o material. Claro, eu acabei me especializando muito em material porque é a minha bagagem da formação e foi o que a minha carreira até agora me trouxe e estou muito contente com isso. Mas alguém que trabalha com materiais pode trabalhar em todo o campo da impressão 3D, seja abrir uma empresa de prestação de serviços, encontra um nicho de, de algum setor. Eu tenho alunos do curso de materiais para impressão 3D que têm seus service bureaus, seus centros de serviço, e prestam serviço para a indústria plástica, para a indústria médica, para a indústria automotiva, Uhum, principalmente, que são mercados que a gente tem bastante valor aqui no Brasil. Então, uhum. prestar serviço é sempre uma boa opção. Quem domina materiais para impressão 3D também tem um valor muito grande em termos de currículo e capacidade por uma empresa. A empresa que quer trabalhar com impressão 3D precisa que o operador domine esses pilares. Ele precisa saber sobre parâmetros de impressão, manutenção, precisa saber sobre design, mas ele tem que conhecer os materiais para poder alavancar os projetos Tudo dentro da agrega, empresa. né, Então, Bruno? Tudo agrega, né? Eu acho que hoje você ter exatamente. esse diferencial de sempre estar trazendo informações. E outra, a empresa vai adorar, né, gente? Hoje, patrocinar uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento do que as demais, né? Mas você A comentou de base do. Uhum, bioimpressão, e assim, eu vi até aeroespacial também, né? uhum. Tem esse, de tudo que você falou, né, de personalizado, sustentabilidade, recicláveis, mas eu vi essa aeroespacial e construção, né, civil, né, Tem o pessoal fala bastante. bastante, né. Por Ai, enquanto, show. as tecnologias que vão para impressão 3D aeroespacial e construção civil não é a mesma que a gente fala da impressão desktop, né? Então, Uhum. exigem outros tipos de materiais, ligas mais Ó, Flávio específicas e tudo perguntou, mais. Bruno, para você, ó, de materiais flexíveis TPU para a área de calçados, tem potencial para os próximos anos? Tem, na linha, a gente separa a impressão 3D entre bens de consumo e bens industriais. Na área de bens de consumo, talvez o calçadista seja um dos que mais movimente os novos desenvolvimentos. Então, sem dúvidas, sem dúvida, eu posso fazer desde, sei lá, palmilhas ortopédicas, até devo ter alguma peça Nossa, é um nicho de, enorme de ó, palmilhas ortopédicas, né? entre Olha, solas. Isso aqui foi feito uhum. com TPU, por impressão 3D Olha que show. SLS, né? Não foi com Nossa. filamento, foi com pó. Então, E a impressora para fazer ela, Bruno, qual que é para fazer esse tipo de material? Qualquer uma? É fácil. é, assim, são impressoras que não são tão acessíveis quanto as de filamento, né? Elas têm um custo maior, Uhum. muito porque elas também são voltadas para alta Tem alguma produtividade e outra marca que escala. você tem visto Várias. mais sendo Tem a utilizada? EOS, uh, Tá. Sinterite, Farsum, 3D Uhum. Systems, Formlabs, todas essas Aí, marcas aí, a gente. Nexa 3D, todas essas aí têm impressoras para pó também. E é, Uhum. claro, calçado, ele vai desde como o Flávio está falando, o flexível, que aí eu posso fazer palmilha, entressola e tudo mais, que eu preciso dessa capacidade de amortecimento, Uhum. De dessa retração, resistência ao né? De impacto, movimento. Uhum. mas também eu tenho oportunidade no calçadista para peças rígidas, para impressão com. Vamos lá, imagina que eu pego agora e ao invés de fazer um molde pequenininho aqui, eu faço um molde de um calçado maior. E aí eu Uhum. imprimi o molde para fabricar aquele calçado, ou alguma Uhum. parte daquele calçado. Então tem outras áreas ali, né? O Olha que calçado ele vai show. puxar tanto os materiais flexíveis, mas também materiais rígidos. No Rio de Janeiro tem a cidade do calçado, olha lá, já tem um. Vai lá, já tenta vender impressora e já Aham. vai ter um nicho lá, viu, gente? Em Penedo, eu fui É. muitos anos atrás. É. Gente, Aqui no vamos Rio para Grande a do Sul a sétima gente tem pergunta para o uma, aqui no Bruno. Rio Grande do Ah, Sul a gente tem uma feira muito importante anual do do setor calçado. calçadista. É, Então, que tem show. cada vez mais aparecido solução em impressão 3D. Está sendo bem, Olha.
bem Mas visto. E demais, né? claro, isso aí vai alavancar de uma maneira muito, muito Vai, grande ainda. vai sim. Gente, sétima pergunta para o Bruno. Como a engenharia de materiais 3D está impactando o desenvolvimento de soluções sustentáveis para a indústria de impressão 3D? Então, assim, impactando o que eu falo, né, é o diferencial. Então, você tem visto mais pessoas hoje pedindo para essa parte, esse profissional, né, diferenciado. O que que você pode Eu, passar para gente? em termos de sustentabilidade para impressão 3D, Aham. Soluções, né? Então, assim, as pessoas querem hoje solucionar, elas vão chamar um profissional que entende um pouco mais, né? uhum, Para chegar no que ela almeja, né? Você tem visto mais essa procura, né? O eu que que você acho pode falar pra gente? que existe o burburinho, Tá. mas com todas as políticas de ESG e todas as metas de empresas grandes serem carbono neutro até 2030, 2050, Uhum. coisas do tipo, tem exigido cada vez mais que a gente olhe para materiais com apelo de sustentabilidade, como eu comentei, materiais ou reciclados ou de fonte renovável, Uhum. que aí a gente consegue reduzir a pegada de carbono. Só que se a gente olha para o panorama geral da indústria, quanto que representa o impacto, qual que é o impacto da impressão 3D dentro daquele negócio? Eu reduzir a pegada de carbono apenas em questão dos materiais para impressão 3D, na conta final eu vou ter reduzido muito pouco, porque ela É. é uma parte pequena ainda, né, de muitas indústrias, principalmente aqui no Brasil. Uhum. Mas, por outro lado, apesar de não ter um impacto gigante na redução global da pegada de carbono e, enfim, e aumentar a questão de sustentabilidade, a impressão 3D ela tem uma visibilidade que muitas outras tecnologias não têm. Então, se eu digo que tal produto seja uma peça pequena, que nem é grande escala, mas são poucas peças que eu faço, são em um material sustentável, de fonte renovável, tem uma visibilidade muito grande e acaba aumentando o movimento em si. Mas em termos de impacto na linha final, no resultado, a impressão 3D ainda é parte muito pequena das indústrias do Brasil hoje. Uhum. Então, não vai ser isso que vai mudar toda essa Tá. questão sustentabilidade da tua companhia. Hum. É legal ter porque É, ela atrai outros pontos junto. a gente fala muito daquela tecnologia verde que eles falam, né? Uhum. Ah, então assim, a impressão 3D ela entraria nesse nicho, você consegue às vezes entrar nesse tipo Claro, de mercado, né? claro, claro. Tá. Justamente por isso, por ela ter a questão de acesso a materiais Por ser sustentáveis. eficiente, né? Eu penso dessa forma, né? Uhum, Então, cada vez mais indústrias, principalmente essa parte a gente fala dos reciclados, né? Embalagens, né? uhum. Que tem larga escala, né? Ou mesmo eu tenho visto muito, eu sou paisagista também, essa parte de vasos e tudo mais. Então, todo mundo hoje, não é só o vaso em si, é o material que é utilizado para o paisagismo. Então também tem Exa- essa coisa, que nem qualquer indústria, vai para a área médica, né? Nylon, você comentou, tem o nylon, que é o absorvível e o não absorvido, né? Então assim, Exato. a gente sempre tem que se atentar, né? E tentar achar muitas vezes o nicho certo para mostrar um produto, né? Eficiente, com essa pegada, o diferencial, né, Bruno? Tem um congresso que é a Bioplastics Brasil. Ele aconteceu Tá. esse ano, foi em março. Eu já participei Hum. dele foi o terceiro ano esse. Eu Uhum. participei de duas vezes, esse ano e ano passado, palestrando, trazendo, porque é um congresso só sobre plástico, sustentabilidade em plástico, então vai ter muito plástico Olha. renovável, plástico compostável. E claro, a Uhum. gente já está falando para a grande indústria, para a indústria que faz embalagem, que hoje são feitas em materiais de uso único que acabam indo, não são de fonte renovável, para sacolas plásticas, enfim, para tudo que é Uhum. tipo de produto. E esse é o segundo ano que na minha palestra eu trago como a impressão 3D é uma tecnologia que consegue aliar performance e sustentabilidade. E Olha. ainda assim, ano que vem eu vou voltar e vou repetir essa palestra, trazer, claro, algumas outras coisas, mas porque Ah, eu ainda vou tem que querer bater ir. muito.
É muito Que legal, um evento show! muito bom. Com Olha, certeza eu compartilho. é um Mas ele, diferencial, né? Eu acho que hoje você sempre é, abrir os olhos, né? Para se diferenciar mesmo. Porque às vezes então, do nada entender que surge essa outros. tecnologia pode ser sustentável é um grande passo. Então, ainda é muito novo. Ah, Apesar da é, impressão 3D ter completado 40 anos desde a primeira patente, ainda é muito novo o mas é um uso dela aqui. trabalho Então, de formiguinha, né, uhum, Bruno? Eu vejo que sempre se a gente está falando, né? Você vai plantando e do nada às vezes surge, né? Eu acredito muito nisso. Né? uhum, A gente não pode se limitar, às vezes surge uma ideia, você vai atrás, que muita gente às vezes já está estudando há um tempão. É, exato, continuando agora a oitava pergunta, né? Eu ia falar mais dessa parte de você hoje citar exemplos de materiais 3D que ajudam a reduzir claro. o impacto ambiental, né? Você tem estudado, o que você pode falar para gente? Eu acho que assim, tudo que a gente utiliza material reciclável não vai fugir. A conta ela é uma só. Tudo que eu Uhum. consigo reduzir o uso de material à base de carbono, fonte fóssil, eu estou melhorando o apelo e dando mais apoio a uma tecnologia sustentável. Tá. Nem sempre é possível. Por quê? Porque, primeiro de tudo, lembra lá como a gente falou, quando eu seleciono o material, eu preciso que ele atenda a performance técnica. Então, ser Tá. sustentável é algo que está vindo junto, mas primeiro de tudo vem a minha performance técnica. Então, não existe material de fonte renovável ou reciclado que substitua todos os materiais de fonte fóssil que a gente tem e que precisa hoje na indústria. Não existe. Mas toda vez que a gente consegue fazer isso, ótimo. Qual que é a grande sacada da impressão 3D? O principal material utilizado para a tecnologia de filamentos já é um plástico de fonte renovável, já é um plástico Tá. com baixa pegada de carbono, o PLA. Uhum. Então, quanto mais a Uhum. gente usar o PLA, a gente está A gente tem visto vivenciando uma muito no tecnologia grupo sustentável. o PLA de transição de cor, Bruno. Que parece Uhum, que são, né, restos de filamentos que depois eles unem e fazem essa transição, né, o que dá a impressão. Então tem muita guria que antes utilizava resina e que agora está utilizando essa transição de cor e deixando a máquina de resina para GFDM uhum. e dando o acabamento, né? Então é uma maneira também de ter essa reciclagem, né, de O, material. o PLA troca de cor é uma Uhum. maneira de ser sustentável, sim, mas não porque ele é resto de filamento. Na Tá. verdade, vamos lá, eu estou com a minha máquina produzindo filamento. Eu coloco o Uhum. pellet do lado, né, eu coloco os grânulos do meu plástico do lado e através do processo lá no final eu vou ter o meu fio, meu filamento. Eu Tá. estou fazendo um PLA verde, tá lá entrando, estou misturando com o pigmento verde, o Masterbet verde, e eu estou puxando o filamento verde. Vai ter um momento em que eu vou fazer uma troca de cor e vou começar a Uhum. colocar o pigmento Masterbet azul. Um trecho dessa minha produção vai sair com cor verde barra azul. Tá. Muita gente que quer o verde só compra o verde, quem quer o azul só compra o azul. O que tem no meio dessa produção muitas vezes iria para um descarte. Só que o que os Uhum. fabricantes estão fazendo para não desperdiçar plástico, não desperdiçar material, eles têm esse material que é a troca de cor, que é justamente esse Tá. momento em que eu estou trocando a cor da minha produção. Uhum. Em termos de performance, o material possivelmente vai ser o mesmo, É porque ele está idêntico. Eu produzindo tenho. igual. Uhum. Exatamente. Então é apenas uma questão de não desperdiçar um material e muitos dos fabricantes, né, eles acabam vendendo num preço até melhor do que o da cor Nossa, tem uma verde e o da cor tendência azul. agora, muita gente É. utilizando, né? Então é Então, uma é por maneira isso que eu assim de gosto sempre de estar aproveitar. falando. Acho que a gente respondeu, gente. Agora vamos para a nona. Quais setores, além do tradicional setor industrial, estão mais adotando materiais 3D, inovação, assim, que você vê? A gente falou Eu de vejo. algumas frentes, mas você vê alguma. Eu falei dessa parte da medicina, né? É uma área da impressão 3D que é um nicho mais fechado,
Nosso grupo a gente tem a parte da odonto, tem meninas, odonto, eu médica veterinária, tem as meninas, somos em 5 médicas veterinárias, mas assim, essa parte, se você puder falar de prótese impressa, você tem Claro, visto bastante? eu vejo muito questão de prótese e órtese. Então Tá, vamos lá pegar o prótese, né, que a gente usa para reparar alguma, geralmente ela é dentro do corpo, uma uma cirurgia, né, cirurgia e é colocada ali. e uma Muitas vezes utiliza órtese, nacional e importado, né, eles isso, utilizam material. e uma Tá, órtese que daí vem para é dar algum externo. suporte externo. Uhum. Eu vejo muito isso. Para Tá, prótese, claro, a gente vai precisar de um material biocompatível que tenha alguma ação no meu organismo que de alguma maneira, ou ele seja só inerte, ou ele tenha alguma ação funcional, de que vai regenerar algum tecido e alguma coisa assim. Mas eu vejo muito em órtese, porque eu tá. consigo fazer ela personalizada, eu Uhum. consigo, inclusive, essa aqui, ó, lembra do material que eu falei para ti de PA11, que é um Tá, nylon de estou. fonte renovável? Isso aqui é impressão Uhum. 3D do PA11. Olha, Então a gente vê, ó, um material show. maleável, Olha, dá resistente, conforto, né? Dá conforto ele e tem, fixa, né? Precisa só dessa fixação, né? ele passa por aqueles testes de citotoxicidade, de contato com pele, de É, porque skin se tem irritation, skin atração, você tem o sensitization. corte. Uhum. Então, só de ele ser mais maleável, então já não tem tanto esse risco, né? Dependendo da pessoa, às vezes, de idade, uma criança, né? Um animal que não tem muito essa noção de, ai, tá doendo, vou parar, né? Então, Eu isso vou já é compartilhar um contigo show. um dos cases que tem da BASF é com esse Tá. material aqui, ó, que é lembra que eu Olha, te falei, que é o TPU para SLS. Foram feitas próteses para cachorro com esse material. olha. Eu vou Nossa, compartilhar manda, a porque tem história muita guria. Aham. A gente tem estudado desde assim de locais que você consegue colocar a comida, né, comedouros inteligentes para impressão Uhum. 3D, até essa parte também, né? Tem uma leva de veterinários que gosta e tem uma leva que não. A gente tenta desmistificar um pouco, porque Hum, tem que, sim, né? A gente tudo tem que estudar. Você nunca pode falar eu não gosto se você não utilizar, né? Ou se você não é da área, né? exato. Então eu vejo que hoje você tem que abrir um pouco essa mente e dar exemplos, ver a eficiência, né, do produto. Eu Eu também tenho vejo na visto, Bruno, na prótese também. moda, você tem visto essa parte de materiais da moda, no design, né? Tem crescido bastante, né? Eu acompanho, sim, vou compartilhar que eu não sou um grande Uhum. entendedor dos materiais que estão sendo utilizados lá, mas eu vejo muita coisa com material flexível, com material reciclado. Uhum. Não sei até que ponto isso vai ser um fator significativo de geração de receita para tecnologia. Vamos lá, quando a Tá. gente separa os principais É. segmentos que utilizam manufatura aditiva, eu vou ter o Uhum. automotivo, aeroespacial, setor de Uhum. energia, indústria médica enfim, esses Uhum. indústria plástica, esses realmente puxam os desenvolvimentos É e o colocam dinheiro na maciço, mesa. né? É. Dinheiro na Tem mesa. A sustância. empresa compra equipamentos para transformar a solução para isso. Eu já Tá. vejo a moda, por enquanto, como é algo que Tá coloca o iniciando. marketing, É. pode e está iniciando e que coloca o Aham. marketing em cima. Por quê? Como é que Aham. eu vou chamar a atenção do engenheiro que trabalha na indústria para impressão 3D é através de uma prova de conceito e mostrar o material e mostrar o equipamento. Uhum. A arte ou a moda, ela já acaba atraindo um público muito maior, né? Uhum. Se tu tem um projeto que é de arte utilizando a impressão 3D, todo mundo olha ele aqui, utiliza a impressão 3D. Não por causa da impressão 3D ser uma É, grande tecnologia por que ser entrega, é porque é o sustentável, né? diferente, Uma outra entrega o pegada, né? diferente. É, Então, eu eu entendi vejo que o apelo, interessante, né? é interessante, vai continuar tendo, mas do ponto de vista de eficiência do mercado, é automotivo, Uhum. energia, metal mecânico, indústria plástica, Entendi. indústria médica e tudo mais. Eu acho que é a linha que a gente segue mesmo das meninas, quando a gente fala de materiais, eu sempre procuro. Vamos nas engenheiras, vamos conversar. Então, Com assim, é bem certeza. isso mesmo, né? Porque é o maciço, é o que
mas é Uhum, estudado, né? Então você vai no profissional que tem um pouquinho mais de conhecimento, né? uhum. Décima pergunta, Bruno, tô adorando a nossa live. Muito Gente, bom, vocês podem mandar muito bom. pergunta, viu? Tá passando rápido. Você pode falar sobre algumas aplicações surpreendentes que você já viu para material 3D? Ah, eu já vi algumas, mas ela não é tão, não sei do ponto de vista de surpreendente, mas eu vou falar que a gente Aham. poder produzir um molde de injeção numa impressora 3D de resina e essa peça impressa suportar 280 graus Celsius, isso para mim é Nossa, um ponto muito que legal. é Eu muito não significativo. sabia, olha, eu Uhum, achei bem interessante, porque quando eu vi resina, resina não, cerâmica, né? E aí depois a resina quer dizer você associar, né? Você né? acaba associando com outros materiais. Então você consegue, muitas vezes, encontrar um produto super inovador, né? Exato. Eu ia falar, eu anotei aqui essa parte de transplantes, né? A gente tem falado bastante no grupo, porque tem um estudo dos órgãos, então todo mundo hoje pensa, né? Nossa, se a impressão 3D se fosse utilizada, quantas pessoas, né? Eu vou fazer o meu rim, vou imprimir, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem visto muito, mas quando você vai conversar, ainda tem que ser feito muito estudo, né? Porque ia solucionar muitas coisas, principalmente na parte da rejeição, né? Você tem Exato. alguma coisa, viu? Alguma coisa dessa área que você pode passar? Assim, o tema do meu trabalho de conclusão e também do meu mestrado, ele é estudando materiais para implante, para produção de scaffolds. Para quem não Tá. conhece, tu é da área, vai, já claro que vai saber Uhum. também. O scaffold ele é um suporte tridimensional que ele vai servir como estrutura que eu vou implantar e para ter uma regeneração de tecido sobre ele. Então vamos lá, Tá. eu tenho um osso fraturado e Uhum. eu preciso ali que ele regenere uma região. Eu coloco esse implante que com a impressão 3D consegue ser personalizado. Esse Uhum. scaffold ele vai ter uma compatibilidade com o nosso tecido ósseo, então o osso vai identificar ele como osso, crescer por cima dele e ao mesmo tempo que o osso está sendo regenerado na região, o meu suporte ele tem que ser degradado, ele tem que ser absorvido pelo meu Pelo organismo. organismo. Nossa, que Então, show! a ideia é justamente o que que eu fazia. Uhum. Eu estudava o comportamento mecânico desses suportes, simulando um fluido que é simulando um fluido. É E um para fluido que simula. fixação disso é uma cola ou é algum material tipo parafuso? Porque quando você fala parte de ortopedia, né? Pode ser parafuso Pensa na, bioabsorvível na também. área mais assim traumática, Uhum. né? Tanto que as pessoas elas fazem a cirurgia antes e depois para tirar o material, porque muitas vezes não é absorvível, né? A gente fala de Ah, isso aí. circlagem, pinos. Então, assim, hoje, se você utilizar esse material de 3D para fixar, é uma outra coisa inovadora ou ainda continua Um sendo? plástico bioabsorvível também. Já Olha. que ele vai ser um material absorvível, né, que eu quero que ele tenha sustentação mecânica enquanto o meu tecido é regenerado, mas Uhum, que quando ele esteja regenerado eu tenho que tirar ele, eu não posso ficar com o plástico lá. uhum. Então, materiais que tenham capacidade de serem absorvidos pelo nosso organismo. Show, show, amigo. Olha, adorei. Mais informação aí que a gente não tinha. Uhum. Vamos para a 11ª agora, Bruno. Quais são os principais fatores que você considera desenvolver um novo material de impressão, ao desenvolver um novo material de impressão 3D? Você comentou que são três pilares, né? Mas assim, hoje, para você desenvolver, custo, né? Você comentou? Ou é Primeiro o de tudo é cliente? existir uma demanda do Tá, material. Vamos lá, eu tá. posso ter o material que seja o mais top de linha de uma tecnologia, não tem por que eu desenvolver ele na forma de filamento, pó, enfim, se eu não tenho uma Uhum. demanda clara para isso, né? Se eu não tenho uma demanda latente ali que me incentive isso. Então, primeiro de tudo é a demanda. Tá, E como é que a gente tá. entende isso? Eu reforço novamente aquilo. E que o próprio Flávio, que está aí, mais alguém que foi aluno do curso Ó, de falaram materiais, sensacional a sua live, Bruno. Olha lá.
Ah, Obrigado, legal. gente. Que é a questão de seleção de material. Como que eu posso selecionar o material correto para minha aplicação? Performance técnica, custos e printabilidade. Esses são os Tá, três fatores que a gente tem que levar em conta. show. Em performance técnica, né, eu gosto de trazer uma maneira muito simples. É um método que eu falo que para a gente selecionar, entender o que, que a nossa peça está precisando, para ver qual que vai ser o melhor material para aquela peça, eu chamo de método TEMAC. T-E-M-A-Q. Tá. TEMAC. Porque o que, que significa isso? O TEMAC ele relaciona as solicitações existentes na minha peça a cinco principais grupos de Uhum. propriedades. Geralmente, uma aplicação de engenharia, ela vai exigir da minha peça ou alguma propriedade térmica, ou elétrica, ou mecânica, ou ambiental, ou química. Aí vem o TEMAC, térmica, elétrica, mecânica, ambiental e química. E Show. aí, dentro desses conceitos, eu faço as perguntas certas para minha peça e identifico que grupo, que material ou quais materiais vão me atender. Eu posso Uhum. fazer essa avaliação segundo o TEMAC e chegar em cinco materiais, mas só três deles são compatíveis em custo e só dois deles são compatíveis com as impressoras que eu tenho disponível no momento. Então, por isso Uhum. que a avaliação de performance técnica ela é a primeira. Depois eu Tá. faço custos e depois eu faço printabilidade. Uhum. Essa parte de durabilidade também, resistência de materiais, né? É Tudo importante, isso né? entra no propriedades mecânicas, no Tá. M. Uhum. É, eu vejo assim, hoje a indústria ela é versátil, né? Então tem Uhum, tanto material que você consegue utilizar e às vezes você, para uma função, você tem vários materiais, né? À exato. disposição. Então, muitas vezes o custo de um material às vezes te impede de usar, mas às vezes dependendo da escala, você já consegue utilizar o material, né? Uhum, Ah, e eu vejo essa parte dos nichos, né? Então, hoje a indústria ela alcança vários nichos também é uma uhum, latente, né, para colocar um produto, né? com certeza, com certeza. Então, beleza, gente, vamos para a 12ª. Só fica aqui viajando. Como o feedback de clientes e indústrias influencia no desenvolvimento de novos materiais, Bruno? Ele é o feedback do cliente não adianta, né? Ele que vai pautar se a gente está no caminho certo em qualquer área Uhum. que a gente vai trabalhar. Não vai Eu ser gosto de diferente falar. o que que tu comenta Eu sobre e qual que é a eu tua falo que hoje, importância? se você não faz esse estudo do feedback dos seus clientes, do seu nicho, você não sabe até onde você está dando certo, e muitas vezes você tem que voltar ao processo, né? Então, hoje você acaba fidelizando, os seus clientes por causa de conta desse feedback. Até porque você vai passar para a marca uma confiabilidade, né? Hoje você dá um depoimento de um cliente seu e às vezes do nada você já ganha uns 10 clientes daquele nicho, né? Ó, estão fazendo pergunta, Manuel, ó. Oi, amigo, para você, ó. O que ele perguntou aqui? Passando para deixar um super, ó lá, abraço, obrigado. Obrigado, amigo. O feedback ele é fundamental, né, Bruno? Para qualquer área de serviço ou produto que a gente tenha. Então, É. no caso dos materiais para impressão 3D, ele é um feedback muito mais técnico, né, de Uhum, avaliação da performance do meu material. E é por isso que antes, né, antes de indicar algum tipo de material para algum cliente, para algum projeto, eu pauto muito nessas perguntas do TEMAC, uhum, porque aí é muito mais assertivo. Se a gente já uhum. tem um direcionamento mais assertivo, a chance de aquele material atender a demanda daquele projeto é muito maior. E a chance da gente Com ter um certeza. feedback positivo é maior. Mas, enfim, o feedback vai moldando toda a área, né? O desenvolvimento de material, o desenvolvimento de aplicação, o meu projeto novo do curso de materiais para impressão 3D, eu conto muito com o feedback. Eu fiz duas turmas, mas eu mando para eles, pessoal, por favor, responde essa planilha aqui para justamente É, o que que eu tenho que precisa. fazer. As Entender como é grandes que vocês estão vendo o marcas hoje elas produto. se preocupam, né? A gente tem que se Exatamente, atentar a isso. Por isso que é grande marca, né? exatamente. Eu falo que ajuda a melhorar o processo, né?
e Uhum. criar materiais mais adequados, porque muitas vezes as pessoas elas deixam de utilizar porque não estão gostando do material, e às vezes você utilizar um material adequado, você já consegue E às vezes nem alcançar, né? sabia que existia um material adequado, ou É, melhor, um material mais adequado. Né? aham. Então É, não, isso e é. sempre tem, gente. Uhum. Sempre Eu precisa brinco, estudar. tu falou com que o Kleber já participou aqui, né? O Já a Kleber. primeira live networking foi o Kleber, e eu falei para ele, ó, Kleber, não é para falar da sua marca, né? Eu queria que você esclarecesse as dúvidas das engenheiras, porque Uhum, era uma pauta que eu não dominava, né? A gente muito, né, amadoramente ia buscar. E aí ele falou para mim, não, eu posso responder sim. E aí a gente fez uma live de pergunta e resposta. uhum. Porque Não, hoje é o que precisa, né? Você precisa o quê? Chegar nessa demanda deficiente e esclarecer as dúvidas, as principais dúvidas, porque a gente acha que às vezes é besteira, mas não é, né? eu Por acho isso que o isso. público Uhum. dele é diferente de outros públicos do pessoal de impressão, né? Ele é Então eu muito vejo isso. voltado, Para ele a tem o indústria, pé nos dois. Ele tem isso. o pé nos dois pontos, né? A Uhum, gente vê a impressão 3D industrial, funcional e a impressão 3D robista, maker. Ambas uhum, têm seu valor. Claro, o Kleber, a gente consegue uhum, falar mais da parte industrial, porque o Kleber aham, desenvolve materiais que têm um apelo de engenharia também. Então, uhum. o viés dele, o pensamento dele é nesse, mas ele também tem um bom pé na parte de dar suporte a quem tem demanda maker e robista, né? O Kleber, ele Uhum. permeia esse É, mercado, ele consegue dar suporte ele nas duas agrega, frentes. né? Ele Uhum, agrega. No nosso evento, todos os eventos ele tá, né? Aqui em São Caetano do Sul, uhum, a cada 2 meses eu faço. E aí o que acontece? Eu chamo ele muitas vezes no final para responder algumas perguntas, ou as pessoas que estiverem ali, né? E para essa uhum. parte de prototipagem, quando a gente fala larga escala, pensando alto, né? Então você tem que pegar esse pessoal que já trabalha nessa área, não tem o que falar, né? E às O vezes você Kleber, não só aproveitando, perdeu o seu cliente. Aham. ele vai, semana que vem eu vou para São Paulo, fico Vai, então a de gente terça vai se ver até, na Expo. eu fico Você vai na até Expo? claro, vou na Expo também, Eu vou vou estar lá, a gente tem participar uma com uma sala. palestra de Aham. materiais de engenharia e Uhum. seleção de materiais para aplicações avançadas. A Olha, minha palestra vai ser numa das trilhas, o Kleber que fez essa ponte, inclusive, vai ser bem legal. Em breve eu vou que compartilhar e show. convidar, mas eu vou passar uns 12 dias em São Paulo e eu já convidei Tá. o Kleber, a gente vai bater um papo na semana anterior à Uhum. Expo, justamente para falar sobre o evento Uhum. lá no 3D Talk, que é um podcast que eu tenho de impressão 3D em São Paulo. Show. E aí eu Aham. vou compartilhar também para convidar o pessoal e quiser Compartilha que acompanhar. a gente troca figurinha. A gente sempre tá Uhum. junto, né? Eu falo que a galera do bem se reconhece, o Emanuel, É. o Jimmy. Então, assim, são pessoas que sempre vão estar com a gente e que têm muito conhecimento e agregar, né? A gente sempre tem que. O Kleber, ele cedeu ó, o espaço para empreendedoras, então, assim, a gente também abraça, né, nos nossos eventos. Então, a gente tem que ser assim, trocar muita figurinha. Uhum. É importante esse networking, né? Com certeza. Amigo, 13ª agora. Como o networking tem sido importante para o crescimento, né, do seu negócio e desenvolvimento de novos produtos na área de engenharia de materiais 3D, né? A gente comentando de um amigo também dessa área. O que você Uhum. pode dizer? Assim, o networking, ele foi fundamental, ele é fundamental na minha carreira, falando nesse mercado de impressão 3D. Aham. E olha, é algo que eu valorizo muito. Cada conexão, seja aqui, principalmente pelo LinkedIn, mas aqui no Instagram e em Eu já feiras que eu tô te seguindo visito. no LinkedIn, te achei lá. Eu Ah, também, a legal. gente tem um grupo no LinkedIn, eu adoro. Hoje eu vejo que é muita fonte de formação, né, do pessoal de fora, os grupos, é diferente, E né? eu vejo que o networking, quando ele é feito de uma maneira genuína, claro, existem momentos que tu vai precisar daquela mão, daquela indicação, daquele contato, mas o networking ele tem que
ele tem que partir sempre de você contribuir algo para alguém, para algum grupo. Então, Uhum. é isso que eu acabo me aproveitando. Toda vez que eu tenho oportunidade de fazer uma nova conexão, entender do negócio dessa pessoa, dessa empresa relacionada à área de impressão 3D, é o que vai te deixando dentro desse mercado mais bem posicionado para daqui a pouco um novo projeto, para daqui a pouco uma nova vaga de emprego, para daqui a pouco uma nova produção, um novo trabalho, enfim. É, um alavanca E, o outro, né, Bruno? Eu vejo muito isso. e eu Às faço isso vezes você se cercar de bastante nas pessoas feiras. assim. Aham. Eu faço isso bastante nas feiras. A gente É. discutiu, né? Em novembro agora eu vou para essa feira que é a Formnext, que é a feira de impressão 3D. E o Você que comentou da é a Alemanha, terceira né? vez, Eu, isso, né? eu gosto de falar, eu comentei até com a Pan da Bambu Lab. A gente teve um almoço, eu, Emanuel e ela, e eu comentei, falei que eu fui estudar essa parte do público, né, da impressão 3D, e como é forte na Alemanha, né, as indústrias de 3D. E eu vendo um programa, né, chinês, eles tinham ido lá, era um dorama, e eles estavam lá com a material de impressão 3D, e eu fui olhar e eu fui ver que as empresas, elas eram mesmo, Uhum. existiam, né? Eu falei assim, gente, como a gente está ainda para crescer, né? É muito E diferente. É é muito diferente diferente, a né? realidade do. Tem dois cenários, né? O de desenvolvimento de tecnologia, a gente está bem Tá. atrás, e no uso da tecnologia, a gente está atrás. Tem uns três Uhum. meses eu recebi aqui no Brasil o pessoal da BASF, da área de impressão 3D, do time dos Estados Unidos. E eles têm essa percepção, depois de passar uma semana comigo, visitando clientes, visitando a FEIMEC, a impressão que eles têm é de que, cara, tá uns 8 anos aí atrás em termos de o que vocês estão fazendo com a tecnologia. Né? E para Uhum. eles existe o lado otimista desse atraso. Tudo que Uhum. o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, estava querendo desenvolver com impressão 3D há 8 anos atrás, a tecnologia ainda estava subindo junto. Agora não, para Tá. isso que a gente quer usar a tecnologia de impressão 3D aqui no Brasil hoje, seja numa aplicação no setor automotivo, na indústria plástica, a tecnologia já está bem a par, já está bem desenvolvida. Então é uma questão de realmente pegar aquele material, aquela impressora, ver a melhor maneira, mas implementar. Ela está pronta, está redondinha para uso. Tá. Então a gente Entendi. tem esse déficit em termos de uso da tecnologia, mas Uhum. que pode ser visto como uma coisa positiva se a gente olha que a tecnologia já está madura só para a gente usar aqui e pronto. Já testaram bastante, né? Às vezes Já algumas coisas. validaram, já está É, tudo validaram. pronto. É. Ai, show, amigo. Vamos lá. 14ª, gente, mais 4 perguntas, tá? Obrigado por todo mundo que está aqui com a gente. Que conselhos você daria para quem quer expandir sua rede de contatos no mercado 3D? Bom, eu primeiro de tudo, participação em feiras e um LinkedIn ativo Uhum. são os pontos de partida. Primeiro que em participação em feira você vai conhecer quem são as empresas, quem são os atores dessas empresas, o que elas fazem, em que pé elas estão, começa a entender mais sobre esse mercado, essa dinâmica da área de impressão 3D. E o outro ponto é que no LinkedIn é uma fonte de networking mais É. assertiva que a gente tem hoje, né? Tá no Uhum. nosso celular, lá eu estou acompanhando o que o cara do Paquistão está desenvolvendo, o que o cara da É. empresa lá da Alemanha está fazendo, o que o diretor da Stratas está Você tem divulgando. Então, um contato é, que você não teria hoje, né? O não LinkedIn, teria. eu vejo os grupos do LinkedIn de impressão 3D, eles são fenomenais, né? E aí, do nada, as pessoas começam a te compartilhar. E aí, quando você vê gente da gringa vindo, né? Oi, tudo bem? Você trabalha com Aham, impressão 3D? aham. Então, e já estão te seguindo, né? Então, eu vejo bem esse potencial. Ótimo. E assim, você falou de conferências, feiras. Você tem alguma que você gostaria de citar? E para quem.
É a primeira Que é vez que esse. eu tô indo na Tá. Expo 3D. Eu fui Então, o tô bem. ano passado, mas É, não participei. Assim, só, né, visitei. É o primeiro ano também, como eu palestrante. tô bem empolgado para mais essa questão do networking. É que o Aham. Kleber comentou comigo e tudo tem feito muito sentido, né? A Expo ela Aham. tá tomando um rumo, uma visão, uma vertente um pouco mais voltada para a indústria também, que é a intenção dele. Uhum. E o meio, né, onde essas duas áreas se encontram, onde o mundo maker e onde o mundo industrial se encontram, é um lugar bom para estar lá e conhecer quem que atua de cada lado. Então, estou Com bem empolgado certeza. para conhecer feiras de plástico, feiras da metal mecânica, a Uhum. Plástico Brasil, a FEIMEC, a Expo MAF, que cada uma acontece um ano. Uhum. Vale a pena conhecer, porque aí a gente não está numa feira de impressão 3D, a gente está numa feira desenvolvida por um setor específico com a solução de impressão 3D para aquele setor. A gente vai entender muito mais como a tecnologia é aplicada. Vou numa feira médica e tem empresa de impressão 3D, como a tecnologia é empregada na indústria Ó, médica. Vou numa ó, feira de acabou de falar, a plástico, gente vai se conhecer na Expo 3D VR. Vamos, amigo. Nós vamos estar vamos sim. palestrando lá. Procura a gente, vai na nossa trilha. Aham. Que show! A Vamos Ana sim, também, Tavares 3D Print, vamos lá se cosplayer. conhecer. É isso aí. Eu ia te falar, grupos ou empreendedoras, hoje eu posso falar, né? Que a gente fornece qualidade aí de conhecimento para a galera, porque não todo mundo que trabalha na área de impressão 3D. Mas assim, você hoje acompanha, você tem outras pessoas que você segue, que você acha interessante estar falando? Ah, eu gosto de seguir praticamente todas as empresas do setor e Tá. gosto. No LinkedIn eu tenho bastante contatos, assim, tipo, Você falou do engenheiros seu da. podcast, pode falar, É, viu, Bruno? mas a Tá, parte de conexão é muito importante, de tipo, tá. conheça uma empresa, faça contato com as pessoas que trabalham lá e comece a descobrir o que faz. Em que mundo teria um contato tão fácil hoje com o CEO da Ultimaker, da Uhum, Creality, da Bambu, ou do uhum, Manexa, da BASF? Tudo isso lá a gente tem contato com o engenheiro, com o técnico, com o software uhum. de todas as empresas. Então é bem importante Mas, estar ativo no show. LinkedIn fazendo isso. Precisa, né? Inclusive, o pessoal É da Creality necessário. tá no meu link, tá no meu grupo dentro do LinkedIn. Depois eu vou te colocar também. Tá, claro. Porque a gente hoje é uma rede, né? Um vai compartilhando o outro e nisso surgem as oportunidades. Eu penso dessa forma. Vamos para a 15ª, amigo. Deixa eu só, Como tu me você vê o comentou futuro? do Ah, podcast, né, do 3D Talk. fala do seu podcast. Ele é justo. O que que acontece? Tudo isso que eu faço aqui pelo meu Instagram, quem for me seguir, me acompanhar agora, Uhum, vai ver, é justamente divulgar de uma maneira, numa linguagem mais acessível, mais fácil de consumir, uhum, conteúdos técnicos que são complexos sobre materiais e facilitar, né, o entendimento para, de repente, ter uma aplicação no meu projeto. Muita gente uhum, acaba conhecendo vários materiais através dessas publicações e isso é o meu objetivo. E o 3D Talk, que é o podcast que eu tenho com o pessoal da Talk Plus, é justamente esse, de trazer também para a indústria plástica e para o público geral conteúdos, desmistificar a tecnologia de impressão 3D num nível industrial. Mostrar que ela tá. não é nenhum E bicho de ele sete tá no cabeças e tá lá. Spotify, na plataforma do YouTube, aonde que ele Tá no está, o seu YouTube, quem podcast? quiser seguir, Tá. Talkplast, mas Uhum. eu deixo, depois eu te passo o link de alguns Depois você episódios me para tu passa, porque eu compartilhar. sigo com empreendedoras e Uhum, aí as pessoas vão ver que eu sigo, tá? Bem importante. claro. Pra gente sempre estar né, linkando todo mundo, eu acho que é bem importante isso. Vamos para a 15ª? Como você vê o futuro da engenharia de materiais 3D e o impacto nas indústrias em geral? A gente acabou falando, né? Mas assim, eu com as Uhum. gurias, a gente fala muito dessa parte de personalização, né? Então hoje você falar que é impressão 3D, no nível industrial, lógico, tem vários materiais, tem várias empresas, mas assim, às vezes você atingir um nicho para personalizar, né? Assim, um cliente exigente que quer um produto específico que não tem, eu acredito nisso. Esse impacto da indústria, o que você acha? A grande Tem vantagem isso? da impressão 3D
ela vai ser Uhum. sempre mostrada quando o meu produto, minha peça final, necessitar de personalização. Tá. E eu não estou falando só do meu quadrinho, do meu vaso personalizado, eu estou falando de repente, uma peça mecânica que precisa Uhum. ser personalizada, que eu Uma preciso ter prótese, uma né? Um geometria, uma animal, uma prótese, pessoa, né? Fazer ou sobre até medida, né? novamente, a peça de fabricação de molde. Tá. Eu preciso de personalização. Uhum. Então, tudo que eu tenho, geometrias mais complexas, necessidade de personalização, necessidade de baixo a médio volume, ou seja, eu não vou precisar produzir muitas peças, Uhum. porque passando de um certo número de peças, já é mais viável fazer por injeção ou por uma outra Uhum. técnica. Então, Uhum. tudo que eu preciso de personalização, baixo, médio volume, geometria complexa, tudo isso vai ser uma bandeira verde para a impressão 3D, né? Uhum. Então, aí a gente só acaba linkando tudo isso com o material correto, que daí Tá. é o meu papel. Ah, show. É isso mesmo, materiais verdes, né? Gente, Uhum. agora falta três, duas perguntas só. 16ª. Que papel a inteligência artificial... Eu gosto de falar sempre de inteligência artificial e IoT nas nossos encontros. Desde o primeiro encontro nosso do Empreendedoras, eu, presencial, né? Eu tento trazer esses temas e abordar. Por quê? Abre um pouco e você Uhum. consegue se antenar mesmo, né? Então, assim, hoje a gente falar papel da inteligência artificial e outras tecnologias emergentes podem desempenhar o desenvolvimento do mercado 3D no futuro? O que, que Sem você dúvida, pode sem falar? dúvida. Eu vejo muito mais claro, no ponto de vista dos softwares, a gente Uhum, já consegue ter modelagem pensada por inteligência artificial, pensando nos pontos onde a minha peça vai ser mecanicamente solicitada. uhum. Ela, a Se impressão adianta o 3D ela já processo, veio, né? né? Eu vejo Uhum. isso, ajuda muito hoje. Tudo, a Ela gente já às vezes do nasce junto nada. dessa indústria 4.0 em que Uhum, internet das coisas, robótica, impressão 3D, uhum. dados, né? Tudo tá junto, então a- ela nem se descola. Falar de Não, impressão 3D e inteligência artificial, não, ela é. já. A gente acaba vendo, eu vejo isso, e também sempre tá colocando esse tema, né? Abordando, porque é o que você falou, já tem uma deficiência, né, muitas vezes, em relação a outras pessoas. Uhum, Então, a partir do momento que você se desliga, não, você precisa trazer essa dificuldade para se tornar mais acessível, né? E uhum, trocar experiências, né? A robótica no nosso último evento teve dois palestrantes e fizeram jogos educativos associando a gente mexendo lá com o Arduino. Então, no final do evento aqui em São Caetano, fizemos um jogo. uhum. Então, foi muito importante, assim. Quando eu vi, tava todo mundo ali meio programando e aí teve a premiação. Até foi o Manuel que ganhou. Foi bem, bem, bem legal. Precisa, Muito né? bom. Entreter também as pessoas, né? É uma Uhum, maneira. E hoje tá difícil, né, Bruno? A gente que mexe com isso sabe, né? Quanto que é difícil. concordo. 17ª agora. Que conselho você daria para novos empreendedores que estão entrando no mercado de impressão 3D e querem se especializar, né, na engenharia de materiais? Você comentou, né, sempre do LinkedIn e tudo mais, mas hoje tem alguma universidade, alguma referência que você pode passar? Os cursos, hoje, para a gente se especializar em algo, tu ter a bagagem de uma engenharia ajuda muito, mas não é mais necessário a gente ir para uma graduação de 5 anos e, enfim, Centro de tem, pesquisa, tem alguma coisa muitos assim? cursos técnicos. Eu levanto aqui um pouco né, vendendo o meu peixe. Fala. Fala do seu Esse peixe, é curso de total. materiais, esse curso de materiais avançados para impressão 3D, ele veio justamente de uma identificação de uma necessidade da indústria, onde eu via engenheiros, eu via técnicos, estudantes, prestadores de serviços de impressão 3D, profissionais em geral, que não estavam conseguindo utilizar todo o potencial da impressora porque não conheciam um material Outros adequado, aí. não sabia.
Show. que existia um material que pudesse suportar e muitas vezes não sabia selecionar o material correto, não consegue entender o que está acontecendo aqui nessa peça e aí eu começar um trabalho de identificar. Então foi muito mais pensado nisso, naquele engenheiro, naquele técnico, naquele estudante profissional geral da impressão 3D que já Uhum. domina a impressora, que tem noções de modelagem, que agora vai agregar o conhecimento dos materiais e aí vai poder fazer qualquer tipo de Pode dar aplicação que quiser. assessoria, ser supervisor, né? Abre tanto Exatamente. o leque, né? Eu ia Inclusive, comentar se quiser do. compartilhar com o pessoal do grupo, Eu vou em compartilhar. A gente tem outubro, um em grupo só outubro, de dia cursos. 7, em Tá, outubro, dia 7 vai iniciar a nova turma do olha. curso de materiais para impressão E 3D. aí Uhum. manda um recadinho pra você no Instagram Pode mandar, mesmo. mas eu vou começar a compartilhar aqui E vai para ser todo mundo. online, vai É ser online. fácil. Uhum. Tá. Ele é Aí online, vou querer. são 7 módulos, né? Há um total de 20 e poucas horas de curso no Uhum. geral, mais, mais outros encontros ao vivo, então está bem pensado Eu justamente para falo quem quer que é imprimir tão com esses essencial o materiais. material, né, Bruno? Porque eu vou dar um exemplo do nosso grupo. A gente tem um grupo de scanners 3D. Tem gurias, são acho que 7 gurias do meu grupo com scanners, que elas não sabiam utilizar a ferramenta. Uhum, E eu falei, gente, mas como assim? Não, Ana, não tem. Eu acabei fazendo a live com o Vitor da Creality para exemplificar, né, mostrar ali na hora para elas como que utiliza. Então, assim, às vezes as pessoas elas têm, mas não sabem utilizar, né? exatamente. Então, O eu vejo isso, é um pessoal ainda assim, ó, diferencial. sai do curso entendendo que dá para fazer muita coisa com impressoras, desde as Bom, mais comuns até as mais avançadas, simplesmente com material. O Kleber, que a gente falou, ele participou agora da minha última turma. olha, Kleber, Kleber importante. fez o curso. Ele é uma pessoa que O eu sempre Flávio, requisito, que agora está eu vou aqui requisitar na. você Uhum, para essa parte de materiais, porque tudo que surge de dúvida a gente vai anotando, uhum, né? E aí depois vai procurar alguém para solucionar, não tem jeito, né? Um grupo, hoje empreendedoras é um grupo grande uhum. e eu vejo isso. Você às vezes fazer esse trabalho de buscar, numa dessa você faz os negócios acontecerem ali, né? E você participa, Exatamente. né? Exatamente. O Kleber, Precisa. cara, o Kleber é fenômeno nisso, com certeza. É, É um cara ele fantástico é. aqui E nesse é o mesmo mercado. sobrenome, o pessoal acha que a gente é parente, ó, a situação. Não é? Deve ser algum primo, é do meu marido, né? Mas assim, a gente se conheceu agora, o pessoal do 3D. Aham. Agora, última pergunta, Bruno. Adorei a live, tá? Quero te agradecer. Show. Foi rapidão, pra mim, né? Pelo menos ganhamos dois Foi, joinha foi. aí. Quais habilidades ou conhecimentos são essenciais para quem deseja trabalhar com inovação em materiais 3D? Amigo, você comentou química, física, né? Ser questionador, né? Se atentar muitas vezes em eliminar, né? Para tentar achar o produto, a forma adequada, feedback, que mais que você pode Tem falar? algumas maneiras, né? Eu acho que se a gente está falando no ponto de vista de desenvolver materiais e pesquisar Tá. materiais, aí a gente não foge de ter uma graduação na área de engenharia ou um curso técnico para Uhum. realmente dar as ferramentas e começar a operacionalizar esse tipo de trabalho. Mas se a gente quer Uhum. trabalhar com uma aplicação em impressão 3D, é curiosidade, é mão na massa, é iniciativa, tudo Tá. além, claro, de uma bagagem técnica. Qual que é essa Uhum. bagagem técnica? Pode ser a experiência no mercado de impressão 3D ou através de cursos que podem te dar isso aí. Então, Uhum. novamente, um curso técnico, o curso de materiais avançados para impressão 3D, todos eles vão te colocar nesse caminho. Ai, show, amigo, adorei. Eu ia falar assim que hoje o empreendedor está à disposição se você quiser fazer algum teste, porque a gente tem engenheira ambiental, engenheira química, engenheira de eletrônica, tem engenheira, né? Eu não sabia que tinha tanta engenheira assim, tantas áreas, né? Tantas frentes. É muito, né? Então, a gente quer abordar mais temas assim, né? Importante. Eu queria que você falasse mais uma vez das suas mídias, para quem está aqui. Gente, essa live vai ficar gravada, tá? E você, Uhum. depois que vocês quiserem mandar de pergunta, também mando pro Bruno, tá bom? Claro,
Bom, muito obrigado pelo convite Obrigada a novamente. Foi um papo você. realmente muito bom. A gente conversou bastante, mas passou rápido. É, Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco da minha experiência, da muito, minha muito. jornada e alguns insights aí para vocês. Claro que a gente, em termos técnicos, só rabiscou a superfície. Tem muito É, mais para aprofundar. E é só, através disso, só né, quem quis... jogou um brilho para as pessoas irem atrás, né? Acho que precisa. Exatamente. Quem quiser conhecer mais, pode me seguir aqui pelo perfil do Instagram, @obruno3D. Lá eu vou compartilhar vídeos, conteúdos, vou fazer lives sobre materiais e aplicações para impressão 3D. No LinkedIn também, Bruno Oliveira. Se quiser botar no LinkedIn é barra o Bruno Oliveira. E, enfim, estou à disposição para a gente bater um papo, falar sobre materiais e aplicações inovadoras aí. Obrigado. Eu quero você num dos nossos eventos, Bruno. Vamos Com tentar certeza. fazer. Porque assim é um diferencial hoje, né? Você trazer para as pessoas do 3D ser fonte de informação. A gente no último evento teve um senhor que ele foi com dois filhos, eram três da área de odonto, com resina. Uhum. E ele queria, desde a compra de máquina, do que precisava na sala ser o O ideal, ambiente. as Uhum. impressoras. Então, assim, hoje a gente tem um público que às vezes chega pra gente muito bruto, né? Precisa ser lapidado. Uhum. Então, quanto mais profissionais para ele ser encaminhado na impressão 3D de forma correta, né? É o que a Com gente certeza. precisa. Obrigado. Viu, gente? Tchau, até mais. Obrigado a Tchau, todo tchau. Muito mundo. obrigado. Até mais, amigo. Fica com Deus. Boa Boa noite. noite. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo aí.